Bem, eu toquei em alguns assuntos importantes, principalmente relativo às pessoas com narcisismo intenso, pessoas canalhas, mal intencionadas, que manipulam as pessoas para alimentar vício. Lembrando que vício é um termo popular. Vício, o termo certo, vício significa algum defeito, né? Alguma falha, algum defeito físico ou mental. Eu estou usando o termo vício, que é o que o pessoal costuma usar, que é um tipo de dependência de algo, uma dependência nociva de algo. Essa dependência pode ser qualquer coisa material e imaterial. Pode ser uma substância ou algum tipo de consumo, que não necessariamente você injete no corpo ou consuma pela boca. Certo? E aí, tratamos desses narcisistas, nessas pessoas narcisistas, que normalmente elas estão na maior parte entre narcisista, borderline e superdotado normal. O superdotado 199 mais pode uma quantidade pequena e bem menos intensidade. Ele tá com o 199 mais pode ter esse problema, mas sempre quantidade bem menor, não absoluta. Nos outros é um processo absoluto, ele vive em função daquilo ali. No superdotado, no borderline e no narcisista. Vamos lá. As pessoas que têm esse problema fazem qualquer coisa para alimentar esse seu vício, e piora com o tempo. Cada vez elas querem mais e mais. E na cabeça delas, todo mundo tem a obrigação de alimentar seu vício, de estar paparicando, de estar preocupado e tudo mais, ali puxando, fazendo esforço para a pessoa mudar. Na mente dela, todo mundo é escravo dela, pertence a ela e tem que obedecer suas vontades, tem que suprir suas necessidades patológicas. É o tipo de pessoa que eu estou tratando. Pessoas extremamente nocivas, mau caráteres, que nunca lhe contarão o que elas pensam, o que elas sentem. E quando elas se deparam com alguém que desconfia, ou pode descobrir quem ela é, ou já sabe, é o fim do mundo. É sempre maus tratos, patada, desmoralização, calúnia, difamação, todo tipo de coisa, né? Ela fará o que for necessário para poder proteger seu estilo de vida ou estilo de morte. E você viver escravo desse tipo de coisa tá mais para estilo de morte, não estilo de vida, né? Você não vive, você vive em função daquele vício. Então, é como o próprio filme Revolver, trata disso. Se vocês assistirem ali, ele trata dessas questões, né? Um pouco dessas questões. O ego. O ego é o mal que está dentro da gente, que a gente tem que eliminar. Se estiver em você, se você eliminou, graças a Deus. O ego não é algo seu, não é você. Quando a gente fala ego, o ego significa eu, é o eu falso, não o eu verdadeiro. Existe seu eu verdadeiro e o eu falso. A pessoa que está muito controlada por um narcisismo desse, de estar manipulando todo mundo em função de seus prazeres, o que ele pensa que é prazer, o ego nele é absoluto. O eu falso, maligno, controla ele. Lembrando que são pessoas que não têm nenhum tipo de discernimento, capacidade intelectual de perceber o que está acontecendo. São pessoas que pensam que essas coisas que elas fazem lhe dão prazer, lhe satisfazem com prazer. Mas como são pessoas que estão na merda, elas não sabem que a merda que elas consomem nessa situação doentia é ruim. Na mente dela é prazeroso, mas para ela conseguir separar uma coisa da outra, ela conseguir fazer um comparativo do que ela consome e de estar no mundo real, de você estar curado bem, ela teria que se curar. É um processo trabalhoso, e ela conseguir separar, ela conseguir comparar o que ela sentia quando estava doente, essa necessidade de satisfação, de paparico, digamos assim, o mau caratismo dela, com o estado dela puro, o estado dela mais saudável. Ela perceberia que aquilo que ela consumia não é prazeroso como ela pensa. Mas como ela já nasceu na merda, nunca saiu da merda, você não tem como comprovar isso aí. É como você pegar uma pessoa que desde pequeno só dá merda pra ela comer. Se você falar, brother, um prato de feijão, uma pizza, uma lasanha é bem melhor do que isso aí, ele faz bem, isso tá lhe fazendo mal, ela não tem como acreditar, ela não tem um comparativo, ela só comeu merda. Então ela não sabe de forma alguma
o que você está falando, ela não tem como saber. Ela teria que se curar, comer lasanha, pizza, feijoada, etc e tal. E ela saber, ela poder pensar na mente dela, pô, aquilo que eu comi é ruim demais, mas eu só conheci aquilo. Basicamente isso aí. Aí a gente tem que entrar em uma questão que eu toquei várias vezes, que é chamado de dissonância cognitiva. Bora trabalhar um pouco essa questão da dissonância cognitiva, porque pessoas me abordam com a dissonância delas, tentando me convencerem que outra pessoa está agindo com dissonância, mas na verdade é mau caratismo. Vamos pegar as pessoas, por exemplo, que eu estava tratando agora, com esse narcisismo absurdo, que manipula as pessoas até o ponto de querer fingir que está se jogando da janela, da ponte, cachaça, álcool, sexo, em função de chamar muita atenção. Bora pegar esse tipo de pessoa, ela faz consciente, tudo dela que ela faz é consciente, tanto é que ela fica com raiva com as pessoas que podem ameaçarem esse estilo de morte que ela vive. Ela faz todo tipo de coisa, difamação, calúnia, até tentativa de morte. Como o filme Revolver diz. O filme Revolver diz que, no final, né, que as pessoas no estado extremamente doentio fazem qualquer coisa para manterem, sustentarem aquilo que a gente chama de as fronteiras do ego. Elas roubam, matam, torturam, fazem o que for necessário para manter o que a gente chama das fronteiras do ego. E ela não sabe que ela está sendo controlada, que ela nunca viveu, ela nunca fez escolhas próprias, ela não conhece outra coisa. Ela só conhece, na verdade, aqui, pra você ter noção, o que ela vive nem ela conhece. Porque se ela conhece, ela não optaria por estar nisso. Ela não tem capacidade intelectual para nada. Normalmente são pessoas muito inteligentes, espertas, vítimas, são especiais. Na mente dela é uma loucura. Então, bora trabalhar um pouco essa questão aqui de dissonância cognitiva, pra gente tentar parar de deixar a dissonância distorcer a mente de vocês. Vamos lá. A dissonância, ela depende, para a dissonância existir ou se manifestar, ela precisa que comprovações não existam. Porque se alguma comprovação real, concreta, acontecer, na mesma hora a pessoa percebe que ela está com dissonância, que aquilo não era real, que ela estava enganada. Então, exemplo, imagine uma mulher que foi comprovada de várias formas que ela é uma criminosa pesada, comprovada com documentos, com vídeo, com áudio, com denúncias, todo tipo de coisa concreta que comprovam que ela é uma criminosa. Até vídeo dela matando alguém, esquartejando, roubando, o que for. Vídeos e o que for ali. Então, quando você pega uma pessoa que precisa entender a situação, o que a dissonância está fazendo, que essa afirmação contra mim é uma manifestação de dissonância. Então, vamos lá. A pessoa que está deixando a dissonância fazer ela se convencer de que aquela mulher criminosa é boa, maravilhosa, que na verdade ela é vítima de uma vítima da sociedade, de denúncias falsas, ou então a pessoa considera que a pessoa fez uma besteirinha, mas aquela besteirinha foi inconsciente, porque ela tem uma dissonância que não deixa ela ver a realidade. Não é assim não. A dissonância não é absoluta. Ela depende da ignorância da pessoa. Se ela é ilusão, ela tem a ilusão na cabeça dela. Essa ilusão só existe enquanto ela não for quebrada, enquanto algo não comprovar que ela é falsa, que ela é uma fantasia. Então, se você pega uma pessoa que está se deparando com várias comprovações de vídeos, áudios, textos, documentação, denúncias e tudo mais, aquilo ali, e a pessoa vê as coisas acontecendo, vê documentos, tudo ali, e a pessoa nega, isso não é uma dissonância, é mau caratismo. A pessoa é mau caráter, porque qualquer pessoa com dissonância que estiver manifestando a dissonância, quando algo comprova que aquilo é uma dissonância, na mesma hora ela desperta, né? Pode ter uma aflição, pode ter uma frustração, pode, a depender do caso, tem uma frustração, uma dor, um sofrimento, mas ela desperta. E quando acontece esse tipo de quebra de dissonância, quebra de ilusão, normalmente o que acontece não é só aquela ilusão que é quebrada,
aquilo que está dentro dela, que faz manifestar dissonâncias em casos distintos, aquela dissonância, aquela ilusão, ela é diminuída, ela é mais quebrada, ela é reduzida, devido a esse estresse, esse trauma, não é um trauma, esse estresse, né, essa desilusão, desculpe, essa desilusão. Então, é como, vou dar um exemplo, imagine que um exemplo aqui, um cara, uma mulher não acredita que o marido está traindo ela, de várias formas diferentes, roubo, sexo, tudo mais, e você dá um jeito de pegar ela e levar a um local, e a dissonância dela é forte, ela não consegue aceitar, as pessoas falam, mas não existe um documento, um vídeo, um texto, uma pessoa que fale, até porque se uma pessoa falar, uma pessoa só, fica difícil. Então vamos dizer que se arma a situação de pegar essa mulher, entrar em um quarto de motel e ver o marido transando com 1, 2, 3, 4 mulheres. Nesse mesmo momento, ela não tem como negar, ela tem uma quebra de ilusão, ela tem uma quebra de dissonância, ela diminui aquela dissonância, ela provavelmente terá frustração, uma dor, que se for uma ilusão, a desilusão costuma incomodar muito. É uma cura, a desilusão não é ruim como as pessoas falam, ruim é você estar iludido, a desilusão é ótima, ela é muito boa, só você terá que superar, dependendo da situação. E a dissonância jamais ficará fazendo ela imaginar que aquilo ali não é um quarto de motel, que aquilo não é um marido, aquilo não são mulheres, não estão pelados, não estão transando. Isso não é assim. A dissonância não tem esse poder todo. Ela existe enquanto uma comprovação factível, parece que chama assim, uma comprovação concreta mesmo ali, não se manifesta. Enquanto uma comprovação não se manifestar, ela está constante. A não ser que quem diga a essa pessoa, existe um elo de amizade ou amoroso, seja lá que for, muito grande, de confiança muito grande, e aquilo ali reduz aquela dissonância, mas normalmente reduz, mas não quebra. Pode quebrar? Pode. A depender do tipo de confiança que exista naquela relação. Mas relações assim, profundas, de confiança, são raras. Então, não deve se esperar que esse tipo de quebra de ilusão aconteça. A pessoa tem que correr atrás. Certo? Então, a dissonância não é onipotente de forma alguma. Qualquer comprovação, eu dei um exemplo bem grande, tipo, uma comprovação que a mulher rouba, mata, esquarteja, o que for. Aí eu falei de vídeo, áudio, texto, testemunha e tudo mais. É um aparato de comprovações. Mas no caso da dissonância, uma comprovação concreta já resolve. Como falei, esse exemplo da mulher chegar e ver o marido no motel com 10 mulheres transando lá e tudo mais. Um exemplo. Então a dissonância não é onipotente ao ponto de negar fatos. De forma alguma. A dissonância não tem esse controle. A dissonância só tem poder enquanto uma comprovação não se manifeste. Ela não tem esse poder absoluto sobre o enfermo, sobre a pessoa doente, né? Por ser uma ilusão, ela se quebra, ela deixa de existir. Aí a gente entra na questão de o que seria delírio e alucinação, e se tem diferenças, e quais seriam as diferenças. Vamos lá. Quando a gente trata de alucinação consequente de algum tipo de uso de algum tipo de uso de alguma substância, que a pessoa tende a enxergar coisa que não está ali, é uma ilusão. Ela é virtual, acontece na mente da pessoa, mas não acontece no mundo concreto. É estimulado, né? É artificial, é uma ilusão, né? É uma alucinação artificial. Existe ilusão natural? Existe, né? A depender do estado que a pessoa se encontre, ela tende. Mas observe que a ilusão ou a manifestação da ilusão em forma de alucinação, ela não necessariamente precisa criar um objeto fora da mente, no caso na mente da pessoa, no mundo real se manifestando, não. Ela também pode se manifestar impregnando algum objeto de uma fantasia, como é a questão da própria dissonância. O assunto tem tudo a ver com a dissonância. Então, por exemplo,
a dissonância sempre fará você ver seus inimigos como amigos e seus amigos como inimigos. Até você tomar uma providência e tentar se livrar dar um jeito de se livrar das dissonâncias. Né? Então, como a dissonância faz você ver os seus amigos como inimigos e seus amigos como inimigos e seus inimigos como amigos, você tá em sua mente, você tá vendo uma coisa naquela pessoa, uma natureza, uma essência, uma alma que é totalmente fora da realidade. Aquela pessoa que quer ver o mal, você está vendo bondade, e a pessoa que quer o bem, que quer ser o bem, você está vendo maldade. Observe que é uma alucinação. Só que é uma alucinação que impregna um objeto pré-existente no mundo real. Tá lá. Então, se você ficar prendido que uma alucinação é algo temporário, que acontece em algum momento devido a simplesmente o uso de alguma substância, ou seja lá o que for, um estado físico, temporário não. As pessoas manifestam ilusões a vida inteira, morrem com aquelas ilusões o tempo todo, deixam de falar com pessoas que gostam delas e se relacionam com todo tipo de relacionamento que você pode imaginar com as piores pessoas possíveis. Ela tá vendo, na mente dela, ela tá vendo a melhor pessoa, o pior demônio como a melhor pessoa e a pessoa melhor do mundo como a pior pessoa. Então é uma alucinação, né? A pessoa tá vendo aquilo, ela pensa que tá vendo aquilo ali. É um quadro de alucinótico que projeta uma maldade em uma pessoa boa e projeta uma bondade em uma pessoa ruim. Ela tá vendo, ela imagina que tá vendo aquilo ali. Então, a alucinação basicamente é isso aí. E a questão... Bora tratar um pouco essa questão da dissonância para finalizar, que o vídeo tá grande. Deixa eu organizar as ideias aqui. Bem, no caso da dissonância, existem questões. Como, por exemplo, você vê uma pessoa boa como ruim por algum motivo. Ou por uma desavença que você teve com a pessoa, ou por uma pessoa maligna caluniar e você confiar demais na pessoa maligna e você está projetando na pessoa boa uma coisa ruim. Ou vice-versa. Está projetando uma coisa ruim em uma coisa boa, uma pessoa boa, ou projetando uma coisa boa em uma pessoa ruim. Sempre é fora da realidade. Sempre para seu mal. A alucinação, o delírio, né? A dissonância cognitiva. Então jamais imagine que a dissonância cognitiva é algo poderoso, que é onipotente, que está naquela mente ali, impossível de ser quebrada. Não. A dissonância cognitiva não é poderosa a esse ponto, é bem menos. Que com as comprovações certas, a pessoa desperta. Qualquer pessoa desperta. Entendeu? Então, quando você estiver lidando com uma pessoa que existe uma comprovação, um exemplo, vamos dizer que você conhece fulano e cicrano. E aí, as duas pessoas não prestam, são pessoas malignas. Mas você se afastou de cicrano. E fulano soube disso aí e vocês conversaram sobre aquela questão. Aí você fala, não, me afastei porque a pessoa é nociva e tal. Se você apresentar comprovações, vamos pegar um exemplo simples, a pessoa lhe roubou. Comprovações que for roubado e a pessoa negar, observe que foi uma comprovação, você mostrou um documento, ou seja lá o que for, tem testemunha, e a pessoa negou, e seja mau caratismo. A pessoa tá em conluio com a outra pessoa, com a pessoa maligna. São duas pessoas malignas. Ela tá em conluio. E ela com certeza, como sempre faz, fará fazer você desacreditar de si mesmo, duvidar de si mesmo, caluniar, difamar, porque essas pessoas têm essa tendência de defender o que não presta. Sempre. E as pessoas que não prestam. Então, cuidado com você estarem atribuindo muito poder a dissonância cognitiva, porque isso aí é a dissonância cognitiva dentro de vocês, botando em sua mente justificativas para você não aceitar que alguém é mau caráter. Nesse caso aí, a dissonância cognitiva em sua mente está criando ilusões em sua mente para você não aceitar, você não ver, você está com dificuldade de aceitar que fulano ou fulana é mau caráter, e vice-versa. A dissonância pode criar ilusões em sua mente para você nunca ver a pessoa boa como uma pessoa ruim. Para você nunca ver a pessoa boa como uma pessoa boa. Tá sempre vendo a pessoa boa como uma pessoa maligna.
A dissonância sempre fará você ver o inimigo como amigo e o amigo como inimigo. Mas ela não é poderosa ao ponto de uma comprovação se manifestar. Como, por exemplo, você quer ver um exemplo? Fulana disse a fulana, a cicrana, disse a você, a mulher. Vamos ver, fulana disse a uma amiga dela que o marido está traindo com 10 mulheres ali. Ela, devido a não ter condições de aceitar aquilo ali, por mais que seja amiga de verdade, ela tende a ver aquela amiga como inimiga. São duas pessoas boas, como inimiga e tal, porque não consegue aceitar aquela questão. Observe que ela está vendo a amiga como inimiga. E o que acontece? Se por acaso uma comprovação mostrar que a amiga está querendo ajudar, alertar, a dissonância quebra. Aquela dissonância em relação ao marido e em relação à amiga. Se a amiga voltar a falar com ela, aí já é outros 500. Eu tô falando dessa questão para você tomar cuidado com a dissonância, que quando as pessoas me abordam tentando justificar o mal alheio, e elas estão usando muitas vezes o argumento de não, ela não é má, aquilo é uma dissonância, é a dissonância em você, fazendo você me ver de uma maneira errada. Eu não quero nem entrar em detalhe disso aí, e fazendo você ver o inimigo, a inimiga, como uma pessoa boa, maravilhosa, uma vítima, uma pessoa ótima. Isso aí é uma ilusão. Você está me vendo da forma errada e vendo o inimigo, a inimiga, da forma errada também. Então você tem que tomar cuidado, porque isso se manifesta o tempo todo. Você está vendo, você acredita nisso aí. Então nem toda alucinação é uma manifestação de algo virtual, algo que está em sua mente. Normalmente acontece muito com a maioria das pessoas no mundo real mesmo. A pessoa pensa que está vendo aquilo ali, que aquilo existe.